O bom de você ficar velho é que você ganha experiência. Em épocas que a adolescentezinho lê meia dúzia de scan na internet e acha que já sabe tudo de quadrinho... Qual super-herói tem como verdadeira identidade o nome Tony Stark? Super-Homem. É o Batman! É o Batman, não é, gente? Tá brincando. Ter sido rato de sebo nos anos 90 é algo que traz um diferencial quando você quer falar sobre esse assunto. E eu não tô dizendo isso para comprovar algum tipo de autoridade, não. O que eu quero que você perceba, você que é jovem e tá ouvindo as palavras desse velho calvo de quase 40 anos, é que a percepção que a gente tem dos quadrinhos hoje nem sempre foi assim. Devido aos filmes da Marvel hoje em dia serem um festival de piadinhas e os da DC serem mais sombrios e dramáticos... Vingador mais forte. Negado. Tony Stark. Playboyzinho. Bem-vindo, Playboyzinho. Pelo menos antes da DC começar a copiar a fórmula Marvel, após a saída do Zack Snyder, né? Existia um tempo em que a visão geral dos quadrinhos era meio que o oposto. No final dos anos 80 e começo dos 90, a DC era muito mais lúdica e infantil que a Marvel. Se você pegar coisas como Super Powers, o título da Liga da Justiça do mestre Jack Kirby, você percebe que era um material bem inocente, quase infantil. O fato de haver um desenho de mesmo nome, que aqui no Brasil ficou conhecido como Super Amigos, fazia a visão geral da DC no início dos anos 90 ser algo realmente brega e infantil. Sabem que há um super-homem perverso? Aqui está o dinheiro que você exigiu, Super-Homem. 150 bilhões de ienes. Você vai ter muito mais trabalho do que pensa, Super-Homem. Você está cercado e vamos usar nossos aparelhos para deter você. Seus aparelhos insignificantes me farão tanto mal quanto algumas moscas. Até porque nessa época o SBT ainda passava o seriado Pastelão do Batman, aquele da Feira da Fruta, sabe? Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde? E os filmes do Super, a série da Mulher Maravilha e do Homem Cachorro Quente, digo, o Capitão Marvel, ainda estavam frescas na cabeça das pessoas. Fora a série do Flash, que apesar de ser um pouquinho mais adulta, ainda era voltada para o público juvenil, sim. Já do lado da Marvel, a gente estava sendo apresentado aqui no Brasil, nessa época, para os X-Men, mais especificamente para o Wolverine, que fez muito sucesso nessa época. O desenho dos X-Men não é lá nenhum exemplo de maturidade, mas o traço mais pesado e temas como racismo, injustiças e manipulações do governo passava a ideia que aquilo era um desenho pra gente grande. Eu acho que você não me ouviu, animal. Que há, grandalhão? O cara de lobo é um mutante. Por que não volta para o show de horrores? Eu vou pra onde eu quiser. Fora o Justiceiro, né? Que nas revistas dessa época tava matando PDF e traficante à torto e à direito. Ah, careca, mas os filmes do Batman do Tim Burton não eram dessa época? Eles não são sombrios? Bom, falando como uma criança que assistiu os dois filmes no cinema, não. A visão não era de algo muito sombrio, não. Bom, a cena do Coringa fritando o cara até ele virar um esqueletinho até foi chocante na época, com perdão do trocadilho. Este aqui está ligadão. Esta noite vai ser quente e divertida para nós. Mas a visão que a gente tinha, pelo menos eu e meus amigos, era de um filme para crianças com uma ou outra cena mais pesada. Principalmente o segundo, que apesar de hoje em dia ser clara a carga sexual das cenas da Mulher Gato, quando a gente era criança a gente só conseguia prestar atenção no Pinguim mesmo. E quando saíram os outros dois filmes então, aí era quase que comédia mesmo. 5 milhões. Isso é um cinto de utilidade, não é cinto de grana. 6 milhões. 7 milhões. Não saia da cafeteria. Então o que você considera coisa pesada, de adulto, careca? Bem, pra mim, na época, eram coisas que me chocavam, me impressionavam ou me deixavam tenso de ver. Tipo Robocop 1 e 2.
Exterminador do Futuro, Vingador do Futuro, etc. Abra sua mente. Abra sua mente. Abra sua mente. Então, de forma resumida, eu posso dizer que em 90 até 96, 97, talvez um pouquinho mais, DC era sinônimo de ler coisas bobinhas. Se você queria quadrinho mais sério, você lia Marvel. Ah, careca, mas tinha Batman e Monstro do Pântano na DC, que era bem pesado, e Homem-Aranha e Quarteto Futuro na Marvel, que era bem bobo. Sim, inclusive tem um almanaque do Vigilante que me impressionou bastante na época. O careca tá pensando até fazer um vídeo detalhando essa história para vocês. Mas como eu disse, a visão geral foi muito influenciada pelos filmes e séries. Esse, inclusive, é um dos maiores problemas de você conhecer um personagem por causa de outra mídia que não seja o quadrinho. Você muitas vezes fica apenas com a imagem que o diretor te deu e não a original. Eu tô dizendo que é obrigatório ler quadrinhos para gostar de heróis? Não, obrigatório não. Eu acredito que para a pessoa se divertir e só apreciar um bom filme, não existe a mínima necessidade de procurar o material original. O problema começa, porém, quando a pessoa tem um espírito crítico e gosta de dar sua opinião sobre as coisas. Por exemplo, eu nunca li Harry Potter. Se eu assistir os filmes, eu posso até dizer que eu gosto ou não de Harry Potter, mas eu vou me abster de fazer comentários e criticar a história, ou opinar sobre o que os personagens podem ou não fazer, porque eu não conheço o original. Eu não sei o quanto ali é criação da J.K. Rowling e o quanto é invenção do roteirista ou do estúdio. Então eu acredito que a obra original sempre vai ter a preferência da cronologia e do cânone, ou, em outras palavras, é no material original que está a história original, não na adaptação. Então, se a sua intenção é só se divertir, você pode apenas ver os filmes, mas se você quiser conhecer o universo de verdade, leia o original. Então, repetindo, é obrigatório que a pessoa leia quadrinhos para ver filmes de super-heróis? Não. A não ser que você queira analisar criticamente a história e os personagens. Aí é bom você ler para evitar falar besteira. E como na época a gente só queria se divertir, a grande maioria das crianças não tinha essa pegada que a gente tem hoje de pesquisar e conhecer a fundo o personagem. A gente só lia o que via, o que aparecia e falava o que vinha à mente mesmo. Que merda, hein?